Tem uma coisa que você quer fazer há meses, talvez anos. E toda vez que você pensa nisso, aparece uma voz que diz: ainda não, não é a hora, você não tá pronto. E você volta pro feed. Eu vou te fazer uma pergunta até que estranha. Quando foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Não precisa ser nada grande, pode ser uma receita diferente, um caminho novo pra casa, um vídeo que você gravou e deletou antes de postar. Tenta lembrar. Se você tá demorando pra responder, provavelmente faz tempo. E isso não é coincidência. Existe um estado que nosso cérebro ama acima de qualquer coisa. Ele não é felicidade, não é realização e não é crescimento. É familiaridade. Seu cérebro prefere o conhecido errado ao desconhecido certo. Sempre. E é exatamente isso que está te segurando. Vou te contar mais uma história, assim como eu fiz no último vídeo. O Marcos tinha 26 anos. E um emprego que pagava as contas. Ele não era ruim, não era bom. Era estável. Nas noites de quinta-feira, ele abria o YouTube e assistia vídeos de pessoas fazendo música. Ficava horas. Estudava os comentários, lia sobre a produção, salvava tutoriais que nunca ia abrir. No final do vídeo, ele fechava o notebook e pensava: um dia eu faço isso. Um dia virou 2 anos. O Marcos sabia tudo sobre produzir música. Sabia os programas, os equipamentos, os erros que os iniciantes cometem. A única coisa que ele nunca tinha feito era abrir um programa e apertar para gravar. Porque apertar para gravar significava descobrir se ele era bom ou não. E enquanto ele não tentasse, ainda existia a possibilidade de que ele fosse ótimo. E essa ignorância virou proteção sobre o Marcos. Você conhece o Marcos? Deixa eu te contar uma história antiga. Você pode até conhecer, mas escuta mesmo assim. Há muito tempo, um filósofo chamado Platão imaginou um grupo de pessoas presas numa caverna desde que nasceram, acorrentadas, de costas para a entrada. Elas só conseguiam ver a parede na frente dela. Do lado de fora passavam figuras, animais, pessoas. Uma fogueira projetava sombras desses objetos na parede. E essas sombras eram tudo que os prisioneiros conheciam. Para eles, as sombras eram a realidade. Não existia nada além daquilo. Um dia, um deles consegue se soltar, se vira, vê a fogueira, os objetos reais e a saída da caverna. Ele sai para fora e encontra o sol, as árvores, o mundo inteiro. E aí acontece algo que Platão considerou o detalhe mais importante. Quando esse homem volta para contar para os outros o que viu, ninguém acredita nele. Os outros preferem as sombras, porque as sombras elas já são conhecidas, são seguras e são confortáveis. O sol dói os olhos. Platão, ele falava de uma caverna real, no sentido literal, mas você acabou construindo a sua sozinho. Com a rotina, com o hábito, cada vez que você escolheu o que já conhecia no lugar de que poderia ser. A caverna de hoje tem nome, ela chama de zona de conforto. E diferente da caverna de Platão, essa aqui nem tem correntes, você fica por vontade própria, porque lá fora tem algo que seu cérebro odeia mais do que qualquer outra coisa, a possibilidade de fracassar em algo que importa. Rolando o feed, você nunca falha. Assistindo série, você nunca decepciona ninguém. Ficando onde está, você nunca tem que encarar a pergunta mais difícil. E se eu tentar e não for bom o suficiente? Seu cérebro resolveu essa questão de um jeito muito simples. Não tenta, não descobre. Fica nas sombras. E as sombras estão disponíveis 24 horas por dia na tela do seu celular em resolução 4K. Existe uma diferença entre o descanso e a estagnação. E muita gente confunde as duas coisas. Descanso é você parar de se mover de propósito, para recuperar a energia e voltar. Estagnação é você parar de se mover e chamar isso de conforto. Uma pergunta que só você pode responder é: o que você está fazendo hoje que daqui a 1 ano vai fazer a diferença na sua vida? Não no trabalho, não na conta bancária, mas para você, como pessoa, como alguém que existe e sente e cria as coisas no mundo. Se a resposta for nenhuma, isso não é julgamento, é só um dado. E dado muda com decisão. Agora, esse buraco que eu abri vai ficar um pouco maior, mais 1 segundo antes de fechar. Platão conta que o homem que saiu da caverna, quando voltou, ficou temporariamente cego. O sol, ele era intenso demais. Depois de tanto tempo no escuro, começar uma coisa nova dói.
dói desse jeito. Você vai gravar um vídeo e vai achar horrível. Eu mesmo achei nos meus primeiros vídeos. Era tudo muito robótico, até alguns que eu ainda não privei. Vai desenhar e se comparar com alguém que desenha há 10 anos. Vai escrever uma música e achar que não presta. Vai começar a correr e quase desmaiar na segunda esquina. Não é um sinal de que você não serve para isso. É um sinal que seus olhos ainda estão se acostumando com o sol. Não tem problema você ir devagar, mas não desiste, sabe? Tem um fenômeno que os pesquisadores chamam de efeito de mera exposição. Quanto mais você faz alguma coisa, mais você tolera o desconforto dela. E quanto mais você tolera o desconforto, mais você consegue melhorar. O problema é que esse ciclo só começa com uma condição. Você precisa começar. Muito tempo eu passei no tiro de guerra, né? Eu tive que fazer. E eu vi um pouco disso lá. Eu não era acostumado a correr, né? Andar muitos quilômetros com peso enorme nas costas. Mas depois que você faz e você continua fazendo, você acaba tolerando esse desconforto. Mas como eu disse, foi preciso começar. E não é amanhã, não é quando você estiver pronto, não é quando tiver o equipamento certo, ou a ideia mais perfeita, ou a vida mais organizada. Porque essa hora, cara, ela não vai chegar. Sabe por quê? Porque o cérebro é uma máquina de criar obstáculos para proteger o seu ego. Ele sempre vai encontrar um motivo para adiar. Sempre vai ter uma decisão, uma razão legítima para esperar mais um pouco. E quanto mais você espera, alguém que sabe menos do que você, tem menos talento, que tem menos condição, vai estar lá fora errando e aprendendo e ficando melhor. Não porque são especiais, mas porque elas saíram da caverna. Eu não vou também excluir o fato de que existem privilégios, né? Pessoas privilegiadas, mas quem não é, precisa fazer. Olha, eu não vou te dar um plano de 5 passos do que você tem que fazer, mas eu vou te dar uma imagem. Pensa numa coisa que você adiou, uma só. Pode ser gravar um vídeo, aprender a tocar algo, cozinhar uma receita diferente, escrever uma história, criar um personagem, começar um canal, tirar foto, fazer viagem sozinho, se inscrever em algum curso, alguma coisa. Qualquer coisa que, quando você pensa nela, dá uma mistura de vontade e medo ao mesmo tempo. Esse medo misturado com vontade tem um nome. Chama interesse real. Não é coincidência que na sua mente fica aquilo. Não é à toa que você salva vídeos sobre esse assunto. Não é aleatório que essa ideia volta toda vez na sua cabeça. Você não precisa fazer isso direito. Você não precisa que fique bom. Não precisa que alguém goste. Você precisa descobrir o que está do outro lado da parede da sua caverna. Platão, ele acreditava que as sombras na parede não era culpa dos prisioneiros. Eles nasceram lá dentro. Era tudo que eles conheciam. Mas tem uma diferença, que você não nasceu na sua zona de conforto. Você foi chegando lá aos poucos. Cada vez que você escolheu o caminho mais seguro. E não tem nada de errado nisso. O seu cérebro, ele fez o trabalho dele. O problema é que quando você confunde as sombras com o mundo. Quando a rotina começa a parecer vida. Quando assistir alguém a criar começa a substituir o criar algo. Quando consumir vira o fim em si mesmo e não mais o meio. O homem da caverna não saiu porque ele estava pronto. Ele saiu porque conseguiu se soltar. Você não precisa de coragem. Você não precisa de motivação. Você não precisa de um sinal do universo. Você já está solto. E a caverna não tem mais correntes.